Olá pessoal, bom dia. Sejam bem-vindos a mais um 532. Gostaria de começar hoje agradecendo, por todos os comentários, em relação a essa sequência de vídeos que nós estamos fazendo sobre as atitudes, positivas, para o sucesso profissional. E a gente, como eu falei já anteriormente, eu percebo que essas atitudes positivas elas ampliam essa atuação na área profissional, né? É uma solicitação do mercado, mas na verdade é uma solicitação da vida, né? Que a gente adote essas posturas para a vida. Quando a gente fica mais à disposição, que foi o primeiro tema da nossa essa sequência de vídeos, quando a gente tem mais disposição. Bom dia, Carol, seja bem-vinda. Então, quando a gente fica mais disposição para outras pessoas, para ajudar outras pessoas, a gente evolui, a gente melhora o nosso entorno. Quando a gente adota a proatividade, então a gente também, precisa se colocar no lugar do outro para poder ampliar as perspectivas e sempre pensar, numa tomada de decisão para ajudar outra pessoa. Quando a gente adota a pontualidade, a gente está tendo respeito, com as outras pessoas, dando o nosso melhor, né, tendo compromisso, entregando o que a gente prometeu. Quando a gente adota a estudabilidade, a gente tá curioso, a gente pesquisa, adotar essa determinação por aprender. Então, isso acaba nos tornando pessoas melhores e acaba tornando a nossa sociedade melhor. Então, a gente acaba... Bom dia, Renato, seja bem-vindo, meu amigo. Então, a gente acaba na busca, por atender as expectativas do mercado de trabalho, a gente acaba, por consequência, se melhorando como pessoa e melhorando o ambiente onde a gente vive, Então, o que eu tenho percebido é que nessa busca, por se qualificar ou nos tornarmos melhores profissionais, nós recebemos como prêmio nos tornar pessoas melhores e aí a gente acaba contribuindo para uma sociedade melhor. Então, hoje eu vou falar de um outro tema que também é do modismo, é midiático, por conta dessa busca de todos nós tentarmos desenvolver, essa atitude positiva, que é a resiliência, certo? E a resiliência, ela é interessante porque, a princípio, ela vem de vamos ver, a gente sofre uma determinada ação, uma agressão, mas com vamos dizer, muitas vezes essa ação, essa agressão que a gente sofre, ela acaba sendo, ela pode nos destruir ou ela pode nos tornar pessoas melhores. Depende da forma como a gente enxerga. E eu vou usar um exemplo aqui para a gente tentar visualizar na prática, que é um exemplo de uma professora que eu estou acompanhando muito ela, eu recomendo que vocês acompanhem também, que é a Lúcia Helena Galvão. Ela é filósofa, ela trabalha de forma voluntária numa instituição chamada Nova Acrópole, que faz estudos, sobre filosofia, e ela diz o seguinte, a instituição, na verdade, ela prega uma filosofia contemporânea, utilizar os antigos pensadores para ajudar a gente a pensar, de forma contemporânea, no agora, na nossa sociedade. Ela usa um exemplo fantástico que, quando ela falou, me impactou diretamente. Eu vou fazer uso desse exemplo dela aqui para vocês. Então, ela fala assim: quando a gente vai fazer um suco de laranja, certo? O que é que a gente precisa fazer para extrair o sumo, a essência do suco da laranja? Então, cada pessoa tem um método diferente. Então, tem algumas pessoas que
tira as cascas, certo? Faz um furo na maçã, na laranja, e faz um espreme, até sair todo o suco. E aquela essência, né, aquele sumo, né, quando a gente adiciona água ou não, vai depender da quantidade de água que tem na fruta. Quando a gente adiciona suco ou não, vai se transformar em algo novo. Mas já tem gente que faz diferente o suco. Tira as cascas, picota a laranja todinha, né? Aí bota no liquidificador, bate, e aí mistura, né, a polpa com suco, com líquido, né, para transformar o suco, né? E aí o que termina de tudo isso é uma transformação em algo novo, bem melhor, né? Então o que é que ela diz, né? Que muitas vezes, né, a gente passa por umas situações que é esse ato, né, de fazer o suco, que nos arrancam as cascas, que nos furam, que nos amassam, né, que nos trituram, certo? E o que é que a gente faz a partir disso? Ou a gente se transforma em alguma coisa melhor, né? A gente extrai a nossa essência dessas agressões que a gente sofre, que é o ato de fazer o suco, e se transforma em algo melhor. Ou seja, a gente aprende com essas agressões que a gente sofre, né, para nos transformar em algo novo. Ou a gente cai em depressão, ou a gente se magoa, a gente desiste da vida, né, e de fato se vê agora como o bagaço, como as cascas, e não se vê como o suco, que é algo novo, algo transformador, algo, aliás, transformado. Então, muitas vezes, o que acontece, né? As agressões, como eu já falei, vêm para nos transformar em algo melhor. E o que depende é de como a gente enxerga, né, como a gente ressignifica, né, essas agressões que a gente vai sofrendo ao longo da nossa vida. E isso vai nos tornando pessoas melhores, né? Então, depende de como a gente vê. Se a gente olhar para o suco, poxa, eu aprendi muito, eu cresci muito como pessoa, sou outra pessoa agora, eu me transformei em algo bem melhor. Então, eu olho para o lado positivo. Mas tem pessoas que vão olhar para o que sobrou na ação de se transformar em suco. Vai ver as cascas que caíram, vai olhar para o bagaço, vai olhar para as sementes que foram quebradas, danificadas no ato de fazer o suco. E aí a resiliência é você, ao passar por esse processo, você olhar para o resultado disso. Olhar para o suco novo que você se transformou. E aí quem não tem essa capacidade de olhar para o suco, né, de aprender com as coisas ruins do que aconteceram com a gente, né, acaba não tendo resiliência. Acaba focando, né, no que você, querendo ser o que você era, só que agora não tem condições mais de você continuar no que você era. Você agora é um suco, certo? E aí, gente, é um desafio de toda essa geração. Tem um professor, psicólogo, que é o Rossando Klinger. O sobrenome dele é difícil de falar. E recentemente eu vi um vídeo no Facebook, né? Eu queria até agradecer a Gilca, né? Que foi ela que me passou e passou para outras pessoas, mas veio através dela, né? E aí ela, o que é que o Klinger fala, né? Que nós, né? Eu acredito que até uma geração anterior à minha, né? Teve uma infância mais dura, né? Teve mais responsabilidades, né? Muitas vezes os pais eram mais agressivos, não teve uma condição financeira muito boa, né? A gente passou por aquela geração ali da década de 80, né? E 70, 80 de inflação, de um monte de coisa. Então, as pessoas aprenderam a conviver com a dificuldade, né? E aí, toda essa dificuldade que forjou a vida delas, fez com que ela aprendesse diversas coisas, né? E aí,
e conseguiu ter sucesso, e conseguiu, isso tudo ele fala, né, nesse vídeo. Conseguiu ter sucesso apesar de todas as agressões da vida, né? Conseguiu vencer. E aí ao teu filho teve a brilhante ideia de dizer: meu filho não vai passar pelas mesmas coisas que eu. E aí ele acaba tirando todas as experiências que o fizeram suco, né? Que o transformaram em suco. Então ele impediu, né, que o filho dele, né, sofresse todas as dificuldades e agressões, dando tudo que a criança quer, dando tudo que eles precisam, protegendo da vida. E aí o que é que acontece? A gente tem uma geração de laranjas, né, que não pode sofrer uma mínima tentativa de tirar a casca ou de nenhum furo para vir se transformar suco, que aí o que é que acontece? Né? Entra em depressão, quer se suicidar, e aí é isso que ele fala. Né? Então a gente, na tentativa de proteger os nossos filhos, né, a gente acabou impedindo que eles deixassem de experimentar a experiência de se transformar em suco. E aí a gente tem uma geração inteira, né, querendo saber como é que faz para se transformar, a se ter experiência, ou perdão, a desenvolver a resiliência, porque a gente tem uma geração inteira aí, né, sem ter tido essa experiência ao longo da vida, ao longo do crescimento, ao longo da relação familiar. E aí quando chega agora na vida, a vida tá forçando as pessoas a se transformarem em suco. E as pessoas estão resistindo a essa transformação. E ao menor agressão de arrancar as cascas, de furar a laranja, de amassar a laranja, entra em desespero porque nunca sofreu ou nunca vivenciou esse tipo de experiência. Então, gente, para a gente resumir um pouco aqui a nossa fala, eu vou trazer aqui para vocês, né, um estudo feito pelo INPA, Instituto de Psicologia Aplicada, certo? Que ele aponta aqui, através, né, da psicologia positiva, né, da nossa geração que não teve a oportunidade de se transformar em suco ainda, certo? Mas que está sofrendo, né, arrancamento das cascas, a perfuração e a trituração, que está sendo jogado no liquidificador e não sabe como viver com isso. Então, o que é que ele diz de como a gente fazer para desenvolver a resiliência? Ele diz o seguinte: adotar atitudes positivas, ver sempre o outro lado da moeda, certo? Então, isso que eu sofri, né, eu vou ficar olhando para a casca que ficou, para o bagaço que ficou, ou vou ficar olhando para o que foi aprendido, certo? Olhar para a solução, certo? Sofri e tal, e agora? O que é que eu vou fazer com isso? Tá? Eu vou fazer um sorvete de laranja, eu vou fazer um suco, um coquetel. O que é que eu vou fazer com isso que sobrou? Certo? Aprender com a situação, né? A partir desse novo suco, né? Confiar de que tem novas propriedades, né? Confiar, como é que ele diz aqui? Aprender com a situação e confiar em si mesmo, certo? Então, confiar que esse suco tem novas propriedades, que vai trazer mais benefícios, né? Que ali está a essência, está a vitamina, certo? Então, tá a concentração ali de tudo que é bom de você depois dessas experiências. E, em último caso, né? Nessa busca, né? Em se entender agora como suco, ele orienta, né? Em você ter bases de apoio, né? Família, amigos ou terapeutas, né? Para ajudar você a compreender, a enxergar que você agora é um novo suco. Você não é mais uma laranja, você agora é um suco. E aí você tem diversos benefícios e coisas boas que você se tornou agora e você não sabe, certo? Você ainda está pensando, né, naquela experiência, né, que lhe levou a se tornar um suco, certo? Então, todo esse reconhecimento de si,
né, do processo, né, da agressão que você tomou e da autoconsciência agora, de depois do processo de que você se tornou melhor, se você se tornou um suco, em vez de bagaço, em vez de casca agora que foi ficando pelo caminho, em vez de você prestar atenção nisso, né, você passa a focar nesse novo, né, no que você se tornou de melhor, certo? E tudo isso traz um benefício, diversos benefícios, esse auto-reconhecimento, certo? Então, você melhora o seu desempenho profissional, você diminui a capacidade de comportamento de riscos, né? De adotar comportamento de riscos. O que seriam esses comportamentos de riscos? Né? A tentativa de fuga da realidade. Então, muitas vezes a gente entra no alcoolismo, né? Entra nas drogas, né? Entra na depressão, né? Entra na ansiedade, porque nosso olhar está nas cascas e no bagaço, né? Que ficou com a agressão. E a gente não olha para a transformação do que é que a gente virou agora, certo? Então, quando a gente olha para o que ficou de bom, né? Então a gente diminui esses comportamentos de riscos, melhora os nossos relacionamentos, melhora a nossa qualidade de vida. Então, aprender a olhar, a tomar essa nova consciência da transformação gerada a partir dessas experiências agressivas que a gente vai desenvolvendo ao longo do caminho, é o que nos faz desenvolver essa atitude positiva da resiliência. Gente, eu não sei se eu fui muito redundante, se eu repeti muito alguns termos, mas eu espero que vocês tenham entendido a essência do tema de hoje, né? E que fique um pouco mais claro, né? De como a gente desenvolver essa resiliência e olhar, né, o que a gente sofre pela vida, não só pelo lado negativo, pelo lado da agressão que a gente sofreu, mas sim olhar para o resultado do que a gente sofreu e de como a gente está agora, de como a gente se transformou, certo? Então vamos ser sucos, né? Vamos extrair, né, todas as agressões que a gente sofreu ao longo da nossa vida e olhar para o que é que a gente aprendeu com isso, o que é que ficou de legado, certo? Então é isso, gente. É isso que eu estou procurando fazer, né? E é isso que a gente, como sociedade, precisa fazer, né? Um abraço, gente. Bom resto de final de semana, bom domingo e até amanhã em mais um 5h32.